já cheguei. São 3 da tarde, talvez faltam alguns segundos. 3 da tarde. E vocês já estão aí. Tudo lindo, gente, pra gente falar sobre o amor. Bom, eu prometi uma surpresa, né? Tava difícil, pedi tanto pra pessoa vir, a pessoa falava, ai, não sei, não quero. Aí eu falava, por favor, ficava fazendo maior charme e tal pra pessoa. Prometi mundos e fundos, falei, o público vai curtir, vai dar tudo certo. Bom, tomara que vocês gostem, vamos lá. Consegui. E vim. Ele veio, gente. Ele é tão difícil pra ficar na frente da câmera, só com personagem que ele gosta de ficar, né? É. Não gosta de ficar por nada no mundo na frente da câmera. Não sei porquê. Ele adora ser diretor. Você gosta mais de dirigir ou de ser ator? Acho que agora eu tô gostando mais de ser diretor. É? É. Mas bom, as pessoas adoram o Ri como diretor, né? E o público, Ri, tá sempre falando de você, sempre mandando 1000 coisas. Você lê os recados, você tá vendo junto, eu não tô inventando. As pessoas têm o maior barato, né? O maior prazer de... E como a gente tá falando de amor, a gente vai tentar falar um pouco de amor aqui. Será que a gente é capaz de falar de amor, assim, sobre o... Porque uma coisa é fazer, né? Outra coisa é falar. Vou contar um pouquinho da história da gente. Pode começar assim? Pode. Uma boa, né? Então, para quem não conhece a nossa história, eu já conversei bastante sobre isso, mas enfim, tem sempre gente nova entrando o tempo todo. Então, assim, a gente se conheceu muitos anos atrás, não importa agora quantos, mas a gente se conheceu... É acreditar no destino, né? A gente se conheceu num trabalho que a gente não ia fazer, tá? Nem ele, nem eu. Cada um por suas razões. Eu falei 40.000 vezes não para esse trabalho, eu falei não vou fazer, não tô afim, e ele falou não pelas razões dele. E... porque era para fazer um índio, né? E eu falei, pô, com essa cara de italiano, fazer índio. E fez divinamente. Daí, assim, aí a autora me ligando, os diretores me ligando, todo mundo me ligando, e eu, não quero fazer, eu preciso ficar um tempo comigo, eu preciso ficar em casa, não tô afim de fazer e tal. Aí a Ivani Ribeiro, que era a autora do Aritana, a novela que a gente, né, se conheceu, ela ligou pra mim e falou, vou contar a minha versão, depois você conta a sua, né, do nosso encontro. Isso aí. Aí ela ligou pra mim e falou assim... eu vou te dar um argumento imbatível, você vai querer vir, você vai querer fazer. Aí eu falei, não sei não. Aí ela falou o seguinte, tem uma viagem pro Xingu, você vai ficar 1 mês na aldeia dos Iualapitis, no coração do Brasil, no meio da selva, no Xingu. Bom, aquilo me deu assim... uma suspensão, porque o Xingu tinha acabado de demarcar as terras indígenas, né? Os irmãos Vilas Boas conseguiram essa coisa espetacular de fazer isso. Ninguém podia ir, era super difícil, super fechado, ainda não existia nenhum tipo de turismo para esse local. E a ideia de conviver... Não existe turismo para lá, né? Claro. São os postos lá, tem o posto Leonardo, que foi onde a gente ficou. E a gente, assim, não existia abertura para ir para lá, entendeu? E aí eu aceitei. Você vê como é a vida, né? Eu aceitei, e eu estava assim numa certa crise de vida, por isso também que eu não queria fazer. Eu estava assim, meio... Sabe quando você não está achando que as coisas estão legais, que o mundo vale a pena? Oi, olha os 3 gatos, daqui a pouco eu viro a câmera para vocês verem os 3 gatos aqui, aprontando todas, né? Eles estão sempre onde a gente está, eles vão seguindo a gente, né? Sobe na cama, um absurdo. Mas, então a gente chegou, entramos num pequeníssimo avião, daqueles, né? Bandeirante. Sentamos junto lá. Antes disso eu vi uma fotinho dele, porque eu não sabia quem ele era ainda, né? E a fotinho já era de índio, já era com aquele cabelo cuia. Mas a hora que eu vi aquela fotinho, eu falei... Aí eu falei, me dei bem. E aí, e agora você, o que você achou, assim, de cara?
Não, eu fiquei bem entusiasmado quando disseram que os irmãos Vilas Boas iam fazer um assessoramento, né? Que era séria a coisa, né? Exatamente. E de fato eu tive muitas reuniões lá com o Cláudio, com o Orlando, mais com o Cláudio, né? Eles eram demais, e eles, né, me deram muita segurança. Eles falaram, poxa, você tem o biotipo perfeito para o índio, com o cabelo escuro, e o físico era muito parecido. E de fato, quando a gente chegou lá na aldeia, eles eram muito parecidos, assim, de tamanho. Não, e gente, assim, a gente tem esse material, a gente tem que postar esse material. O Ri dançando no meio dos índios, lindamente, eu filmando, pintado, né? Porque eu fui com todas as minhas câmeras, material fotográfico, vídeo, tudo que você imaginar. Eu, naquela época, adorava fotografar. Hoje, quem é mais o fotógrafo é ele, eu fico mais na frente da câmera. Mas eu era super boa fotógrafa, adorava fotografar. E filmei muito ele com os índios. E você realmente não reconhece um branco no meio. Você diz, são todos da tribo. E é muito lindo porque a gente, desde então, né, a gente celebra os povos indígenas. Nós somos, assim, super apaixonados por todo o país, por esse país que segura, que é a origem da nossa entidade do Brasil, essa riqueza cultural dos povos indígenas e como a gente ficou apaixonado literalmente naquela aldeia, né? Completamente, né? Eu me lembro que à noite eu ia andar pelo mato sozinho. Era um pouco, a gente ainda estava se conhecendo, ainda né? Estava assim, né? E eu ia, e era diferente. Eu andava nu no mato, porque é uma espécie de um laboratório que eu estava fazendo. Até um desafio, né? De viver como um deles. E você se sente nu no mato, é mais nu do que você está tomando um banho. Claro. Né? Desprotegido naquela força da natureza, né? E o personagem foi nascendo naturalmente. Eu nem pensei do jeito que ele ia falar ou não. De repente, eu estava falando de um jeito diferente, exatamente porque eu estava lá junto com eles e eles têm uma coisa muito infantil. Linda. De estar pura. ali com você e eles olham, param para olhar a gente, eles não fingem que não estão olhando para você, não. Se eles estão olhando, eles estão olhando mesmo. Que nem criança que fica olhando, exatamente, assim, sabe? Eu também faço um pouco isso. E eu percebi então que isso seria uma característica do personagem, né? Tinha aquela coisa, é um ser diferente, um estar no mundo diferente. Lindo, né? E paralelo a isso, a gente se apaixonou por essa mata, por esses... Né, por essa tribo, pelo jeito que eles viviam, pela maneira como eles tratavam a gente e essa irmandade. Tratavam a natureza. Eu lembro que a gente ia nadar no rio e era o mesmo rio de onde eles pegavam a água para beber. E as crianças falavam, vamos banhar, vamos banhar. Aí ia todo mundo, aquela correria. E a gente corria para o rio, mergulhava. E eu, assim, aqueles meus biquinicos, né? Mas você sabe que era interessante que eu, de biquíni, depois eu ponho umas fotos, vou postar no meu Instagram, gente, umas fotos dessa época. Mas é interessante porque eu achava uma coisa estranha, né, vendo aquelas índias nuas, que eu tivesse me tampando. Parecia que eu estava dizendo para eles que essas partes das pessoas eram vergonha, né? Ou seja, o branco, na hora da nossa civilização, entre aspas, a gente proclamou algumas vergonhas. O que, tudo bem, tem que ser meio assim, vamos botar roupa e tal. Mas, por outro lado, naquele ambiente ali, destoava um pouco. E, óbvio, eu estava com uma equipe, estava com um cara que eu estava conhecendo, não ia, né? Mas a gente, paralelo a isso, além da gente se apaixonar por tudo isso, a gente estava se apaixonando, né? A gente estava sem querer, né? Pintando o maior clima, assim, daqueles assim, né?
e tudo contribuía, porque assim, milhões de vagalumes, zilhões de borboletas amarelas, animais, bichos, crianças, os curumim, que são os índios, né? Criança eles chamam de curumim. E aquela natureza exuberante, aquela lagoa quente, né? Aquelas areias brancas, aquela coisa assim tão intacta, tão selvagem, tão verdadeira, né? E eu rezo até hoje, a gente prega que possam permitir que isso continue, né? Que não estraguem, não terminem, que o homem branco que se acha civilizado e considera o índio selvagem, mas é o homem branco que destrói. E o índio tem o maior respeito. Então, essa diferença é muito grande. A gente tem que lutar mesmo pelos povos indígenas, pela mata, pela floresta, pela natureza, pelo meio ambiente, pelo planeta. E eu acho que a gente baseou muito a nossa relação né? Primeiro na natureza, né? Nós dois temos essa coisa assim, até hoje a gente adora se jogar numa natureza, a gente vai para lugares onde essa exuberância do planeta é muito vívida e a gente tá sempre lá, né? Sempre dividindo e sempre acontece da gente estar nesses paraísos de uma forma meio repetindo aqueles momentos. Eu acho que isso é uma bênção que acompanha a vida da gente. A gente tem sempre um agradecimento. Um grande começo, né? Um privilégio tão grande. É verdade. E isso acompanha a gente o tempo todo, o tempo inteirinho. Na casa da gente, a gente quis fazer a natureza entrar dentro. Tem uma casa que respeita a natureza, que trabalha com todas as possibilidades de ajudar o meio ambiente, seja no lixo, na reciclagem, no biodegradável, seja no sistema de contenção de água, da chuva, enfim, tudo que a gente pode fazer para colaborar, a gente vive para isso, a gente trabalha todos os dias pensando nisso. E engraçado é que a gente vai à praia, isso os três, tá? O Rio, Kim e eu. Qualquer praia, qualquer lugar do mundo, pode ser na Tailândia, no México, no Brasil, qualquer lugar, a gente está sempre catando coisa, catando lixo, botando em saquinho, levar até que muitas vezes não tem lixo, né? Uma lixeira na praia. E a gente acaba. E a gente está carregado com aquele lixo. Isso assim, é a história da nossa vida. Você quer ver os três na praia, em qualquer lugar do mundo, pode acreditar que a gente recolheu o lixo. Antes de Mas nada. eu faço isso muito feliz. É verdade, ele faz feliz. Eu já não, eu faço xingando quem jogou. Aí ele fala assim pra mim, mas você quer fazer o bem? Não xinga. Eu falo, não, eu xingo, porque esse cara que jogou esse sorvete aqui... Ele sabe. Esse cara que largou essa garrafa de champanhe aqui nessa praia, um cara que pagou caro, é um cara que tem acesso à informação. Se ele largou essa garrafa aqui, daí eu xingo o cara. Entendeu? Então eu reclamo, ele não, ele é mais santo do que eu, ele tá sempre de bem com as boas ações, né? Eu acho que o bem é uma coisa que nos acompanha também, eu acho que isso é um norte na nossa vida, é uma coisa que nos deu uma orientação para a nossa história, né? E daí a gente, né? As pessoas perguntam muito como que a gente segura uma relação. Eu até brinquei, contei pra uma amiga quem era surpresa, né? Aí eu falei, puta, só falta a gente brigar no meio da live, assim, começar a discutir um com o outro, ter briga. Ela falou assim, mas aí que vai dar maior número de viewers, vai ser ótimo. Aí eu falei, não, mas peraí, não, mas a gente briga, todo mundo sabe, todo mundo briga, todo casal briga, a gente briga, Mas a gente não segura mais a briga, não isso é bom, né? Porque antes, por qualquer coisinha, a gente ficava sem se falar. É verdade. Isso no começo era assim, às vezes uma semana, 15 dias, onde tudo era fechado. Era feio. Um mal olhando para o outro, mal falando com o outro. É verdade. Né?
Isso Mudou. não acontece Não, mais. acabou. A gente pode ter tido assim uma faísca, um segundo depois, a gente já passou por cima. E mesmo Porque tudo é pequeno, tudo é bobagem. Bobagem. E também é o seguinte, mesmo naquela época, quando a gente segurava mais os egos, né? A gente estava se conhecendo, ninguém queria ceder, né? Ninguém queria ser o... né? Duas pessoas aqui... ainda tinha difíceis, ciúme, tinha... É verdade. Inseguranças. E ele, assim, as pessoas, assim, ninguém queria ser, né? Ninguém, porque aquela coisa que você está conhecendo a pessoa, ninguém quer ser menos, né? Então você não tá sempre meio com a guarda levantada. Isso bem no começo. O que solucionou isso? Muito diálogo, né? Muita conversa, muito... E algumas coisas... Claro, porque as pessoas pensam que é fácil. Não é fácil. Não, é construção. É difícil, é construção. É ter muita paciência. Paciência com o outro, mas eu acho, e isso eu acho hoje, né? Que é mais uma paciência com você mesmo. Porque quando você está brigando com o outro, você está brigando com você mesmo. E você sabe que aquilo, geralmente, o outro está querendo que você cresça, né? Claro. O que você mais quer do outro? Que a pessoa se sinta feliz, plena, que esteja se sentindo bem o tempo inteiro, não é? Claro, é verdade. Isso aí eu acho que é um divisor de águas numa relação. É você saber assim, o cara, mesmo brigando comigo, ele quer o meu bem pleno, sabe? Isso é uma grande pergunta pra gente se fazer na vida. Ele é do bem? Ele é do bem e quer o meu bem? Sabe? Eu sou do bem e quero o bem dele pleno. E se a gente briga e um fala verdade na cara do outro, e fala mesmo, e tem que crescer junto, e tem que quebrar barreiras e quebrar paradigmas, superar, tem que ter isso, porque senão você para numa zona de conforto que não funciona, entendeu? Você tem que enfrentar, tem que ter enfrentamento. E a Bruna é bem isso. Ela está sempre mudando, o que é da natureza da gente. Todo mundo muda, mas é melhor que a gente dirija a mudança. Porque a gente vai mudar, mas se for carregado, que nem graveto na enxurrada, para onde você vai? Você não tem controle nenhum, né? Então, e a Bruna está sempre querendo, ela não fica feliz com água parada, né? Ela quer sempre mudar, sempre melhorar, sempre. Porque a gente está evoluindo. Eu sempre falo assim, a gente está movimentando. Se você não está crescendo, você está indo para trás. Em algum lugar você está indo. Então, a relação tem que crescer. Ela tem que ser melhor. O Ri tem uma frase que eu amo. Uma vez perguntaram para ele numa entrevista, como é que foi, qual o segredo do casamento? Uma dessas perguntas, ele falou assim, casamento só é bom quando é cada vez melhor. Explica isso aí pra... E que é uma verdade, eu acho que as coisas são assim, né? Porque exatamente falando da mudança ainda, falando... a coisa muda, mas vamos mudar para melhor. Porque tem uma coisa cobradora no parceiro. Falo da Bruna, a Bruna é cobradora. A Bruna é muito cobradora. Sou chatinha. Pois é, mas... Verdade, gente, tem que assumir. A gente aprende a ver nisso o lado bom. Primeiro, o humor. Tem que falar assim, lá vem o exagero, porque ela é exagerada. Qualquer coisinha mínima se transforma numa coisa imensa, né? Exagerado. Jogada aos meus pés, eu sou mesmo exagerada. E é isso, né? No fundo, ela está te apontando coisas para melhorar. Você tem que saber disso. E acho que talvez por isso que incomode tanto, porque você sabia que ela tocou num ponto fraco. Gente, mas eu toco para mim também, não é só para os outros, não. Eu mexo comigo também. Mas toca mais nos meus.
Ai, que monstra. Mas, ó, mas tem o seguinte, o humor, ele falou um negócio fundamental. O humor salva qualquer briga, qualquer relação, impede qualquer coisa ruim de segurar, entendeu? O humor, assim, eu aprendi desde cedo na minha casa, na minha vida. Assim, o que me guiou foi o humor. E eu tenho, muitas vezes vocês falam, o Kim, meus amigos mais próximos, assim, que me conhecem melhor. Nossa, a Bruna é uma palhaça. Não é à toa que ela sabe fazer muito humor, ela deveria até fazer mais, escrever, porque ela escreve, ela gosta muito de escrever dramas, mas sempre com humor também, né? Mas ela como atriz, vocês não sabem, vocês já sabem, porque ela já deu ideia por aí em vários trabalhos, que tem muito humor, e é um humor que não é um humor... humor sutil. Sutil demais. Não contando muito para o público que está fazendo graça, então que eu não gosto, por exemplo. Né? Eu gosto mais do humor que está claro com o público, mas que é mais sutil, que é mais... E a Bruna é isso tudo, porque ela usa a inteligência para fazer o humor. Mas esse lado do humor, minha mãe falava pra mim, você tem que parar de ficar bonito, você tem que fazer humor. E eu falava assim, mas... ficar bonita. Porque só pode fazer humor se não é bonita. Se não é bonita. Daí diz assim, minha mãe falava assim, você tem que fazer humor, você tem que ir pro humor, você é do humor. Mas eu não fui pro humor, porque assim, o humor, primeiro tem comediantes fabulosos, que eu não vou chegar jamais aos pés de nenhum deles. Cada um é um. Cada um é um. Mas enfim, é um tipo de meu humor, é muito sutil, muito para poucos. Assim, que nem aqueles cantores, né, que são para um bar, para poucas pessoas, tem sutileza ali, não é para todo mundo, entendeu? Eu vejo assim, né? Mas para aquele público que está junto, assim, os próximos, eu sei que eu sou... e isso ajuda, eu quero dizer isso para dizer que isso ajuda muito na relação. Se você consegue rir de você mesmo, dos teus defeitos, da loucura que você às vezes joga para fora, da loucura do outro, da loucura da relação. Se você consegue ser um observador daquilo e consegue brincar em cima daquilo, 90% do caminho está salvo. Não é verdade? Sem dúvida. Nossa, mas a gente salva muito na base do humor. A gente ri muito junto. Se a gente conseguir, então, ver o humor no momento... Daí aí é fantástico. Aí é o êxtase. Porque, né? E acho que tem uma coisa assim também, né? Eu acho que o amor é feito de um monte de pequenas coisinhas cotidianas, entendeu? O rir tem essa delícia de convívio. A primeiro lugar, só para terminar o que ele disse, assim, a gente cresceu junto. Sabe, essa coisa da mudança e tal, a gente cresceu muito junto, desabrochou junto, descobriu o mundo junto, né? E isso a gente tem vocabulário, métricas muito parecidas, a gente se entende e não precisa nem olhar mais, entendeu? A gente gosta de uma coisa só da mesma coisa. Mesmo que tenha gostos diferentes, muitas coisas, ele gosta de um jeito, isso aí, né, normal, cada um indivíduo. Mas assim, para assistir filmes, a gente saca as mesmas coisas, para descobrir atores, para ver talentos, para descobrir intenções, para ler uma cena, para ler um livro. A gente troca o tempo todo. E o Ri é um super, hiper, mega leitor. Ele tá constantemente lendo e passando coisas assim. Então, a gente tá, sei lá, tomando café da manhã. Então, assim, primeiro eu tava falando das pequenas coisinhas cotidianas, né? Então, o Ri, todas as manhãs, coisa mais linda que existe no planeta, para mim. Todas as manhãs, ele sempre acorda antes do que eu, sempre. Então, eu fico dormindo um pouco mais. Embora eu acorde cedo, mas é que ele acorda muito cedo. Uhum. Ele acorda mega cedo. E eu acordo cedo, normal, cedo. Então, e aí ele sempre vem no quarto e me traz ou um suco verde, ou um chá,
ou enfim, alguma delícia, alguma coisa para eu começar o dia todos os dias da nossa vida. Isso é infalível, maravilhoso, e eu dou um super valor, mesmo que eu não fale, porque a gente já entra no conversa do dia, né? Mas eu olho para aquilo e falo, uau, que bênção, né? Ter uma coisa assim. Aí, acho que é para compensar as flores que eu não te dou. Ah, isso é verdade. Que eu não sou muito de dar flor. É verdade. Isso é verdade. Mas eu tô acostumada, então eu pego do jardim, eu mesma faço arranjos, sabe? Eu fantasio. Ela se dá flores. É verdade, é verdade. E recebo muitas flores de fora, de amigos, de pessoas, então não tu precisa também desse esforço. Mas ele tem esses gestos. Aí quando ele adora cortar fruta, preparar o café da manhã. Agora então no isolamento ele faz milhões de coisas, milhões de tarefas. Gente, eu vou contar uma coisa que você vai parecer mentira e vocês vão falar assim, ah, pô, mas é verdade. A gente tem briga para ver quem lava a louça, mas não que quer empurrar pro outro. O Richard, eu tô lavando uma louça e ele chega para mim e fala assim, não, deixa que eu lavo. Eu prefiro até que ela não fala. Assim, porque eu já tenho a minha técnica, eu sei do jeito que eu gosto de empilhar os pratos. Aí chega o Kim e diz assim, quem lava a louça nessa casa sou eu. Então é uma briga para todos lavarem louça, que é uma coisa assim, eu nunca vi isso, entendeu? Pelo contrário, mas enfim, essa é uma das características. Mas é ótimo, é tão bom. A gente faz a cama juntos, por exemplo. Agora, na pandemia, todas as manhãs a gente faz a cama junto. É muito bom isso. É rápido, muito mais depressa. A gente, porque tem uma coisa legal, isso é bacana, que o Ri nunca, jamais achou que estava me ajudando quando ele fizesse uma tarefa. Isso é muito espontâneo nele. Eu não falei isso para ele. Veio junto, veio no pacote, né? Ele faz a tarefa porque ele está dividindo. Porque é o normal, eu nunca nem pensei nisso, de ser ou não. Normal, você faz as coisas para você. Pelo prazer, né? Para tudo. De ajudar no convívio. Para tudo rolar bem, né? E aí, daí o que ele faz? Aí ele faz um prato de... Gente, ele corta uma manga. Isso eu sei cortar mesmo. Ele faz uma flor com aquela manga que dá até pena de comer. Você fala, vou fotografar, vou postar, o que eu faço? Eu não posso comer essa maravilha. Então, assim, tem algumas coisas que os homens podem fazer, né? Que são demais e que não dão muito trabalho, mas que são delicadezas, sabe? Gentilezas, pequenos detalhes de uma grandeza de alma, né? Uma outra coisa que eu acho que o Ri tem eu só tô falando qualidade, tá? Só qualidade. Uma outra coisa que eu acho que ele tem o máximo é o seguinte, ele teve uma educação tão espetacular, os pais dele foram tão lúcidos, tão bacanas, como os meus também foram, né? A gente vem de famílias muito boas, isso no sentido humano, humanitário, e isso faz uma super diferença. Do respeito ao próximo, né? Respeito ao próximo, à mulher, à natureza, aos animais, a solidariedade, o amor, a amizade. Eu só vejo o Ri jogando energia boa para as pessoas. Eu nunca vi ele falar mal de ninguém. Eu já não sou tão santa assim. Eu pelo menos capto mais energia ruim e falo, opa, aquela pessoa ali não tá legal, né? Mas ele assim, ele vive mais grandiosamente, entendeu? Isso é muito lindo, né? E outra coisa que ele faz que é bem interessante é a permissão de ser sensível, de ser vulnerável, sabe? Muitos homens caem, isso vale para os homens que estiverem assistindo, muitos homens caem na cilada da nossa educação, que tem por aí uma educação que acredita que o machismo é sinônimo de força, é sinônimo de masculinidade, é sinônimo do que as mulheres vão achar bacanas. As mulheres que acham esse tipo de homem bacana, em geral, acabam tendo violência doméstica. Então,
Tem que tomar muito cuidado. O homem machista, ele é um cara mal formado. A formação dele é uma formação distorcida, porque nós somos seres humanos, nós estamos todos no mesmo planeta, a gente tem que respeitar a diversidade, a gente tem que respeitar todas as máscaras e as faces, né, que se apresentam na vida, e a gente tem que entender. Então o homem, ele não pode cair na cilada de acreditar que a força bruta é sinônimo de força. Pelo contrário, o homem, quando usa a força bruta, ele é o cara mais covarde que existe. E o homem sensível, o homem que se permite ser sensível, ser vulnerável, é realmente um cara forte. Porque esse cara, ele está se expondo, né? No ponto de onde ele pode ser atacado. E ele não vai ser atacado porque ele cria força ali. E o Ri tem essa... Nossa, eu acho uma alma assim magnânima, sabe? Eu dou muito crédito aos meus pais mesmo. Com certeza. Porque, claro, tudo isso vem de como você é ensinado. Sempre se ensinou na minha casa, primeiro, a respeitar o próximo, o que ele quisesse. Eu me formei em engenharia, né? É um trabalho danado para a gente se formar em engenheiro. E o meu pai pagando estudo e tal. Eu me formei e cheguei e falei, não quero ser engenheiro, vou ser ator. Meu pai, minha mãe falaram assim, se é o que você quer. Legal, né? Então, é esse respeito a cada um. Né? Ao desejo, né? Exato. E também, voltando à coisa do machismo, né? Eu fico com muita pena de quem, na educação, e é um mundo assim, né? Que valoriza essa coisa masculina no mau sentido. Errado. Diz que o masculino é da força bruta, é da falta de fineza, da falta de elegância. Isso é fundamental. Nossa, o Ri é mega elegante, gente. Dentro da nossa casa, dentro da nossa violência, vida, em cada gesto. Violência. Da violência. Né? Não, violência nada sempre justifica. aprendi isso. Violência não leva a nada. Não, e nada justifica uma briga, violência. Sabe? Respeito que o outro, mesmo que ele possa ser o oposto que você é. Né? Ele tem o direito de ser. Desde que ele te deixe ser o que você é também. Né? Mas querer brigar, se armar para matar, não leva a nada. Não, e nada no mundo justifica uma violência contra uma mulher. Não, nada, nossa, nada, realmente. nenhuma situação, nenhuma circunstância. Não tá legal, vai embora. Tanto Covardia, um quanto o outro. É a covardia mais absoluta. Sim. E assim, e a quantidade de feminicídios que a gente vê e a impunidade desses feminicídios me enlouquece, porque realmente eu acho inconcebível um homem tirar a vida de uma mulher, sabe? Inconcebível, não há circunstância, não há obsessão, não há loucura, não há absolutamente nada que possa permitir isso. E eu posso falar assim porque eu estudo isso profundamente, eu escrevo uma série. Teve feminicídio na minha série, eu tive que estudar todas as reações psicológicas, conversei com um monte, eu converso com delegado, advogado, psiquiatra, faço pesquisa por todo canto, né? E é inaceitável, simplesmente, absolutamente não tem acordo, não dá para aceitar, né? E, bom, a gente está falando isso para dar uma força aí para tantas mulheres que estão passando por isso em casa, quando a gente está aqui falando na verdade, de privilégios, né? Porque uma boa relação, uma relação saudável, onde existe amor, onde existe respeito, onde existe uma troca da melhor energia um com o outro, e cumplicidade, né? Vontade de acertar, eu não sei nem como descrever. Voltou para vocês, gente? Foi perdida? Aqui deu um... Parece que voltou agora. Bom, né? Você estava falando
Poxa, Né, não, se era para falar das qualidades, eu tinha que vir aqui com uma lista imensa só para falar das suas. Porque é uma coisa incrível, né? Uma, né? Da sua alegria, porque não tem coisa melhor que viver com alguém sempre alegre, né? E que faz o esforço, hoje não mais eu acredito, porque você está sempre alegre, né? Mesmo, também fico triste. não, né? mas Choro. você chora, você briga e tal, mas você é alegre. Eu vejo você dormindo e você está sorrindo. Tantas vezes, é uma coisa assim, e isso é muito bom, porque uma coisa, um carrega o outro, né? Então, eu acho que num casamento, em qualquer relação, você tem que ter consciência de quão importante você é naquela parceria. Do que você pode fazer para aquela parceria ser cada vez melhor. E isso só sendo você mesmo cada vez melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E ter o espelho da Bruna ao lado, né, que é uma pessoa que quer sempre o melhor, te carrega, te leva junto. Né? Eu acho que cada um de nós tem tudo isso. Né? A gente tem que descobrir o melhor de nós e para trazer para esse casamento, para essa relação. Até para a relação com a gente mesmo, né? Que é onde tudo começa. Exato. Né? Mas acho que essa ideia de você construir uma vida e de como você quer viver, né? São escolhas que você vai fazer. Sempre escolhas. Você falou outro dia numa live, né? A vida é feita de escolhas. E acho que existe... A gente, por exemplo, a gente faz muita coisa junto. Praticamente tudo junto. As pessoas falam assim, como é a pandemia, a quarentena, isolamento? A gente vive praticamente 24/7, 365, entendeu? Teve muitos momentos na nossa vida que a gente nunca se separou. A gente nunca se separou. O nosso amor nunca nos separou, a gente nunca dormiu brigado longe um do outro. Porém, a vida, o trabalho levou. Então um estava fazendo novela no Rio, o outro estava, sei lá, em Paris fazendo um outro trabalho. Então existia essa dinâmica complexa e a gente criou uma vida complexa. A gente criou uma vida complexa mesmo, porque a gente é muito curioso juntos. E a gente queria umas coisas, e queria descobrir, e queria conhecer, e queria mudar de país para conhecer, e queria estudar, e queria viajar, e queria ir para o RAS, queria isso, queria aquilo. Então, esses quereres... Esse lado aventureiro da gente sempre foi uma coisa que nos uniu muito, também. Muito. E assim, quanto mais louca a aventura, quanto mais longe, quanto mais qualquer nota, tudo certo, entendeu? Não tinha problema nenhum. E ao mesmo tempo a gente foi, vamos... E a gente gosta muito de construir. Então é engraçado porque muita gente fala assim, você quer separar um casal, faz uma reforma, ou constrói uma casa, né? Mas a gente criou tantos outros problemas na nossa vida, a gente tem tantos problemas para resolver no dia a dia, mas tantos, entendeu? Você está vendo assim, você está falando, que vidão que eles têm. A gente tem milhões de problemas, minuto a minuto para resolver, entendeu? A gente... E foi uma vida de muita dureza no começo, muita dureza, muito trabalho, falta de grana... É verdade, a gente muita construiu. Coisa. E a gente rindo no caminho, a gente curtindo essa coisa meio riponga, meio buscando, meio... Entendeu? Tinha esse espírito. Ninguém quis assim de cara, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ostentar. Nem hoje a gente é assim, nunca vai ser, né? Muito menos agora. Sim. Então, a ostentação zero, não é nossa cabeça. Nossa cabeça é construção. Sabe, construção de caráter, construção de ética. Isso é legal. Sabe, eu admiro
100%, minuto a minuto, da vida que eu levo com o Ri, a ética e a dignidade e as posições dele. Segundo a segundo. E as suas, muito mais visíveis, porque você, esse sol, né? Você... Não, mas eu sou assim, eu sinceramente, eu não me acho tão ética quanto ele. Não me acho. Você é nas ações. Mas sei lá, eu sou um pouco mais, sei lá, não sei. Eu acho ele, assim, uma coisa infalível, é realmente de verdade. E o Kim também. São os dois homens que são muito exemplares. E meu pai também. Então, assim, eu tenho 3 homens fortes na minha vida, né, cuja força é baseada na ética, no correto, no digno, no sério, são pilares, entendeu? Porque as mulheres, elas são um pouco mais, sabe, tem uma coisa, entusiasta, muda de ideia, mais louquinha. Bem, né? Eu gosto da minha loucura, claro. Eu acho que eu sou um pouco mais selvagem. Do que essa coisa tão pilar. Eu sou mais emocional, eu sou mais assim, mágica, eu sou mais aquelas mulheres que correm com os animais, mas tem um lado mais selvagem, mais do ancestralidade é muito presente na minha vida, assim, essa coisa dos rituais, sabe, isso é muito forte para mim. Mas esses pilares são, nossa, eu admiro muito. Então, assim, eu acho que a gente cria muitos problemas, né? A gente escreve... Imagina, você trabalhar junto. As pessoas falam, como é trabalhar com a família? Então, a gente trabalhar com a família é uma insanidade. Você precisa ser, assim... Primeiro, ter essa proposta já é uma coisa insana. Porém, é uma proposta maravilhosa porque... Hoje, se eu não tivesse tido essa proposta e construído para que isso fosse possível... Provavelmente a gente não tinha chance de se ver. Teria passado. Que pena. Voltou. Ainda bem que está indo voltando. Também não estou falando nada de excepcional, agora, vocês não estão perdendo nada. Olha aqui, são 15h40 já. Caramba! Já passou. Já está na hora, mas já tudo bem, vou só terminar assim. Assim, a gente foi construindo. Vocês estão cansados? Não, né? Está tudo legal. A gente foi construindo essa vida de problemas. Quando eu digo problemas, é assim, vocês podem imaginar o que é escrever e produzir uma série? Primeiro os filmes, cinema, filmes em Los Angeles, né? Com ruas e ruas fechadas em Los Angeles, com toda a equipe, trailers, ônibus. E um filme pequeno. Mas feito assim, produzidos por nós. Exigem, Cada ator tem um trailer. Então a gente olhava, falava assim, Ri, olha o que nós estamos fazendo, nós estamos fechando ruas de Los Angeles para filmar. Então a gente se colocava em situações super complexas, super complicadas, cheias de problemas para resolver. Então, quando você falava de reforma da casa, que a gente ia olhar a planta da reforma, ou uma casa que a gente estava construindo, aquilo era um prazer. Então, em vez de ser, eu estava falando sobre isso, né? Então, em vez de ser, reforma, separa as pessoas, era assim o nosso momento de lazer nisso tudo, porque a gente estava com tantos problemas maiores. E aí eu descobri, falei assim, quando você está com um problema que está difícil, faz o seguinte, arruma um maior. Porque aí quando você arrumar um maior, se você consegue resolver o maior, o pequeno ali que estava parecendo impossível fica uma moleza, sabe? Eu acho que essa é um pouco a filosofia da vida da gente. A gente sempre... Muito isso. Não é, Rê? E você, principalmente. Eu crio eles. Nossa, a Bruna faz 200 coisas ao mesmo tempo e faz tudo bem e ao mesmo tempo tem tempo para fazer arranjo de flor, tem tempo para brincar com os gatos, com o cachorro. Para abraçar as árvores. Porque ela é muito organizada, muito disciplinada. Ela é super louca ao mesmo tempo, mas muito disciplinada, muito focada. Mas você sabe o que é? É assim, aquela coisa que eu falo sempre, é fazer uma coisa de cada vez e estar muito presente naquele momento. Sim, claro. E eu acho que a relação é isso também. É um dia de cada vez e muito presente no momento.
Você sabe que, olha que curiosamente, né? A gente não tem uma data que a gente comemore aquilo que o americano fala, o anniversary. Eu não sei como fala no Brasil, não sei nem como fala no Brasil. Aniversário de casamento. Aniversário de casamento, né? Primeiro, enfim, a gente nunca teve uma data. E a gente, por quê? Por quê? O que você diria? Por quê? Porque a gente foi ficando, né? É interessante porque a gente já falou bastante disso, mas a gente, os dois, eu não tinha, embora eu tivesse um exemplo de um casal feliz na minha casa, meu pai e minha mãe se adoravam e foram até o fim juntos. Eu nunca imaginei que eu iria me casar. Nem eu. Eu sempre achei que eu ia ficar sozinha. Eu achava que ia ser uma carreira pelo mundo. Coisa, exatamente. Uma coisa... Escrever livros, viajar mais sozinha. Solta, mais... E de repente a gente foi ficando. É verdade, É dois aventureiros que se juntam, né? E continuam a viver. Tanto que quando eu dedico meus últimos 2 livros, não me lembro nem qual deles, o Clímax, né? Enfim. Tem uma coisa que eu falo assim, a aventura, a doçura, a doce aventura da vida de estar junto. Eu não lembro nem como eu escrevi, mas assim, esse prazer, né, de se jogar numa aventura com uma pessoa que te acompanha na aventura, te mostra um novo lado da aventura, suporta você, suporta no sentido de dar apoio, né, para você nessa aventura que é viver. Então, quando eu digo que a gente não tem um dia para comemorar, eu acho que a gente comemora mesmo no dia a dia. A gente tenta extrair de cada momento alguma coisa forte, alguma coisa que reafirme, que ressignifique, que nos diga que a gente está vivendo uma relação e que a gente precisa agradecer tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou, tudo que a gente é, e que a gente tem que retribuir sendo o melhor e o mais feliz possível e tentar fazer os outros mais felizes, também o mundo mais feliz, mais compreensivo, mais justo. Eu acho que a gente tem a obrigação de trazer exatamente essa felicidade. Eu acho que isso é um trabalho que todos têm que fazer, né? E sem dúvida nenhuma, a gente voltamos. Então, assim, resumindo e fechando, gente, porque sim, foi muito maior do que... Mas também são e duas pessoas. Nem ia vir, né? Foi muito comprido. Ele não queria mesmo de jeito nenhum. E por isso que eu falei, surpresa, porque eu não tinha certeza se ele vinha. Mas aí, assim, é um dia de cada vez, sabe? O dia de cada vez, o segredo desse dia de cada vez é estar presente naquele momento, dar atenção, a devida, a verdadeira, a significativa atenção para aquele momento, para a pessoa que está do seu lado, para todas as pessoas que você possa atingir, possa de alguma maneira estar jogando algum tipo de energia para elas. Então, acho que a gente tem muito isso, a gente busca. E olha, o set de filmagem da gente, a gente pode falar isso na próxima live, o set de filmagem da gente é fantástico. São assim, a gente trabalha com equipes gigantes, enormes, muita gente, muitos atores, muitos talentos, e a gente consegue abraçar todo mundo de perto. Agora não, né? Ninguém se abraça, só a gente se abraça. Então, amados, eu vou... A gente vai parar. Não brigamos! Ainda bem, né? A gente vai parar a live dizendo assim, obrigada por assistir. Obrigado. E pelas coisas lindas que eu sei que vocês escrevem. Eu não consigo ler daqui, mas depois eu leio. E pelos comentários que vocês mandam. Vocês podem mandar perguntas pra gente. Tudo que vocês querem saber sobre sexo para a próxima live. Eu acho que eu não vou ouvir, não.
Vai vir, hein? Olha aí, compromisso. Tchau, gente. Vamos Tchau. acabar, vamos apagar. Tchau, beijo. Obrigada, viu? Obrigado.